Olá, queridos irmãos, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Nós estamos começando o nosso encontro com a palavra e hoje o tema do nosso encontro será pela fé, porque hoje nós iremos entrar no capítulo de número 2 do livro de Abacuque. Nós estamos estudando esse livro, a qual ele fala bastante a respeito da corrupção e também do juízo, principalmente no período onde Israel estava desviado dos caminhos do Senhor. Havia maldade e corrupção para todo lado. Israel ele estava desviado, tanto na questão moral, na questão religiosa, como na questão civil. O povo não respeitava mais as leis. O povo estava desviado do caminho do Senhor. Então o profeta ele clama a Deus, como nós vimos nos encontros anteriores. O profeta ele clama a Deus e Deus responde falando que irá trazer o juízo, que uma nação iria atacar Israel, que é a nação babilônica, dos caldeus. E hoje então nós vamos falar do capítulo de número 2. Então eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo no capítulo de número 2. Nós iremos ler os versículos de 1 a 5. Abacuque, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Assim diz a palavra de Deus: Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, e ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém. Então aqui nós vemos a resposta de Deus para Abacuque em relação à sua oração. E vemos aqui também como Abacuque ele busca a Deus, ele vai até a presença de Deus buscando respostas para as suas dúvidas, os seus questionamentos, e Deus prontamente responde. Quando nós lemos aqui no versículo de número 1, que Abacuque fala que ele subiu a torre de vigia, aqui Abacuque está dizendo que ele entrou em oração, em um ciclo de oração. O que era a torre de vigia? A torre de vigia naquela época era uma torre onde ficavam os sentinelas, e ali esses sentinelas eram responsáveis, os atalaias eram responsáveis por avistar o inimigo e avisar a cidade do que estava acontecendo. Então esses sentinelas, eles tinham esse dever. Então a torre ela ficava 24 horas funcionando, durante um período de 3 turnos. Pessoas revezavam ali na vigilância da torre para que eles não fossem pegos de surpresa. Então quando o Abacuque diz que ele subiu a sua torre de vigia, ele está dizendo exatamente isso, que ele entrou na presença de Deus e ficou vigiando para ouvir a resposta de Deus. Ou seja, ele entrou num período longo de oração, de busca do Senhor, esperando a resposta para a sua aflição. Porque Abacuque, ele orou a Deus em relação à corrupção que estava acontecendo com a nação, e Deus respondeu que iria enviar os caldeus para trazer o juízo sobre a nação de Israel. E isso incomodou Abacuque, porque Abacuque esperava outro tipo de resposta do Senhor. Então ele entrou novamente na presença de Deus. Para nós entendermos
a situação de Abacuque, nós precisamos imaginar como se fosse nós, né? Fosse a gente. Imagine agora a sua vida, né? A sua casa, o seu trabalho, né? A sua vida cotidiana. De repente mudar. De repente você fica sabendo que tudo isso vai acabar. Que tudo vai ser destruído. Né? Que tudo aquilo que você conhece, né, vai ser aniquilado, vai ser acabado. Então pense, né, a agonia do profeta. Né? Ele sabe o que vai acontecer e ele confia em Deus e sabe que Deus não irá falhar. Então ele busca respostas. Ele precisa saber o tempo, ele precisa saber quando, né, para que ele se prepare e prepare também o povo. Então Abacuque ele busca o Senhor desta maneira, né, e Deus o responde. No versículo número 2, é interessante, se você está com a sua Bíblia aberta aí, o Senhor responde a Abacuque, né, da sua queixa, e ele diz assim: escreve a visão e a torne bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Né? Lembra aqueles outdoors que você vê nas estradas com propagandas quando você passa de carro, e mesmo que você está passando numa velocidade alta, você consegue ler? Essa era a ideia, né? Que Abacuque escrevesse a visão que Deus deu a ele em placas grandes à beira da estrada, para que até mesmo a pessoa que passasse correndo conseguisse olhar e entender a visão, porque realmente aquilo iria acontecer. Aquilo iria acontecer. Não era algo que o Senhor estava pensando em fazer, não, ele já havia determinado, porém no seu tempo e não no nosso tempo. Então nós precisamos entender que toda a história, todas as circunstâncias estão determinadas no tempo de Deus, mas elas irão acontecer. Não significa que elas perderam a sua validade ou então que Deus mudou de ideia, não. Elas irão acontecer, só que no tempo de Deus e não no nosso tempo. Então Deus conforta Abacuque dizendo a ele, né, olha, o justo, ele viverá pela sua fé. E esse texto, o justo viverá pela sua fé, é o mesmo texto que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 1, versículo de número 17. E é um texto que foi usado como base da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero também, angustiado, começou a questionar, né, a Deus e questionar a sua fé, né, a respeito da salvação de Cristo. Foi quando, ao ler a epístola aos Romanos, esse texto saltou aos seus olhos e o seu coração se abriu e ele entendeu que o justo viverá pela sua fé. E assim Deus consola Abacuque, dizendo que ainda que a situação, né, as circunstâncias sejam contrárias, ainda que tudo fosse destruído, ainda que esse juízo viesse sobre a nação, né, ainda que essa aflição no coração de Abacuque, o justo, ele viverá pela sua fé. Né? A fé, como nós entendemos, como diz lá em Hebreus, capítulo de número 11, é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Né? Essa é a fé que nos guia, que nos move. Né? Ainda que tudo esteja destruído, né, confiamos no Senhor, que Ele está trabalhando em favor, né, daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Esse era o consolo de Abacuque. E isso também nos faz lembrar uma passagem no Novo Testamento que está lá em João, capítulo de número 17, a qual Jesus ele fala para os seus discípulos na oração sacerdotal. João capítulo 17, versículo de número 14 até o número 18. João, capítulo 17, versículo 14 a 18. Jesus disse assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então Jesus está ensinando aqui os seus discípulos agora, né? Jesus está caminhando para a crucificação, que eles precisam confiar em Deus, confiar nele.
eles serão enviados ao mundo, e o mundo não pertence a Deus, o mundo os odeia. Então eles sofrerão, né? Eles serão perseguidos, serão odiados, né? Serão espancados, serão mortos, né? Irão sofrer, mas eles precisam confiar em Deus. Assim como Cristo veio a este mundo e sofreu, né, por nós, pelo seu amor por nós, nós também, né, estamos caminhando como seus discípulos enviados ao mundo para também sofrer por amor a Cristo, né? Sofrer perseguições, sofrer preconceitos, a ser humilhados. Tudo isso faz parte do currículo de um cristão, né? Não tem como fugir disso. Se em algum momento, né, a vida cristã ela não entra em choque com a realidade deste mundo, é porque nós estamos vivendo um cristianismo errado. Então, toda vez que nós pregamos a Cristo, nós estamos fadados a correr este risco, né, de sermos humilhados, desprezados, né, por causa da verdade, porque a tua palavra é a verdade, é como Jesus disse aqui. A Bíblia, ela não contém a verdade, ela é a verdade. Por isso ela é odiada, por isso ela é perseguida, e nós que proclamamos ela somos perseguidos. Se o nosso evangelho não está de acordo com a Bíblia, né, não sofreremos perseguições. Pelo contrário, o mundo irá nos abraçar, o mundo irá nos aceitar. Mas a partir do momento que nós pregarmos o verdadeiro evangelho e entrarmos em conflito com tudo aquilo que o mundo pensa, fala a respeito de Cristo, nós seremos confrontados e então começará a perseguição. O que nós podemos aprender com Abacuque, com Jesus e seus discípulos, é que primeiro nós precisamos confiar em Deus. Assim como Abacuque foi fortalecido por Deus, né, dizendo que o justo viverá pela sua fé, nós, como discípulos de Cristo, somos enviados por Ele. Ele nos enviou. Então a nossa fé nele irá nos fortalecer. Ainda que circunstâncias sejam contrárias e que tudo pareça não haver solução, nós confiamos em Deus, confiamos no nosso Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. E uma segunda aplicação é entender que as promessas podem demorar, né? Aquilo que o Senhor disse pode demorar para se cumprir, mas não é no nosso tempo, no tempo dele. Então nós precisamos estar atentos. Assim como o profeta subiu na torre de vigia e ficou vigiando, esperando a resposta do Senhor, hoje, no nosso tempo, nós devemos estar em alerta, vigiando, porque os dias são maus e a volta do Senhor está breve, e Ele virá para buscar a sua igreja. E aqueles que forem encontrados com fé nele irão ser salvos, irão morar com Ele no céu, serão elevados às alturas para esse encontro glorioso. Então, ainda que demore, ainda que as pessoas digam que há muito tempo se diz que o mundo está acabando, que Jesus está voltando, mas nada mudou, não podemos deixar o nosso coração se corromper com essas palavras. Precisamos confiar em Deus. Ele virá, né? Ele está cumprindo tudo aquilo que Ele disse, e no momento determinado por Ele, os céus se abrirão, como o apóstolo João diz em Apocalipse, como uma cortina se abre. Os céus se abrirão e a glória do Senhor encherá toda a terra. Amém. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço. Até lá. De Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. De Deus.
meu fiel e bom